Boa tarde. Olá, caríssimas, tudo bem? Como é que vocês estão passando? Muito calor por aí? Como é que tá? Aqui em Brasília esquentou tanto. Olha, tem uns 2, 3 dias que aqui tá super calor. Como é que vocês estão? Tudo jóia? O tema de hoje muito bom também. Vocês têm percebido, né, que a gente tem trabalhado uns temas assim interessantíssimos aqui. Me fala de onde que você está assistindo e se o som está bom aí para você, se a imagem está boa. Digita o coraçãozinho aqui para mim, para eu saber se o som tá bom, se a imagem tá boa. E de onde que você está assistindo? Me fala, de onde que você está assistindo? É muito bom a gente estar aqui junto. Muito bom. É uma bênção nós estarmos aqui. Cada vez que a gente pode aqui nos reunir, nós podemos nos reunir aqui cada vez. Ceará, que legal, muito bem-vinda. Muito bem-vinda, Raquel. Muito bom tê-la aqui conosco, muito bom mesmo. Ó, o tema de hoje é o seguinte: como nos deleitar em Jesus e nos prazeres com equilíbrio. Isso já passou na sua mente alguma vez? Ou seja, você tem se deleitado dos Estados Unidos? Que maravilha! Muito bom! A internet é uma bênção. Olha, nós temos aqui, muitas vezes nós estamos aqui nessa live e tem pessoas de vários lugares do mundo. É muito legal, né? É uma bênção. Eu falo sempre, a internet, por um lado, é uma bênção de Deus. Mas, por outro, se nós não tivermos o domínio, né? E a disciplina, a internet também pode ser um caos na nossa vida. Mas, graças a Deus, estamos aqui reunidos. Olha, já passou pela sua mente alguma vez como que você está, de que forma você está desfrutando de Deus ou se deleitando em Deus e também desfrutando das coisas aqui da terra e da criação dele? Será que você está se deleitando mais em Deus ou mais nas coisas que ele criou? E como é que fica essa questão? Você tem conseguido equilibrar isso aí? Isso que nós queremos conversar hoje. E ó, é um tema interessantíssimo. Interessantíssimo. Se você já tem assim buscado a Deus, se você tem procurado tê-lo como seu Senhor, você sabe assim o quanto ele é importante. É ou não é? Não é verdade? Mas, e como é que ficam os seus amores pelas coisas criadas? Os seus amores, por exemplo, pelas coisas que você come, pelas coisas que você sente prazer em diversão, e etc e tal, pelas pessoas, como é que fica? É isso que a gente quer conversar. Muito interessante, né? Olha, então se você já parou para pensar sobre isso, se em alguma vez você já pensou sobre isso, nós queremos conversar aqui agora. Em algum momento, se você já teve essa dúvida, esse dilema, será que eu tenho, será que eu estou me alegrando ou tendo mais prazer, por exemplo, nos meus filhos do que em Deus? E aí, como é que fica essa questão? Porque, olha, se desejamos ser mulheres elegantes por inteiro, necessariamente nós precisamos ter esse equilíbrio. É um equilíbrio, você entende? Ó, não tem jeito. Temos que procurar esse equilíbrio. Temos, não tem jeito. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Olha, mas o que a Bíblia nos fala sobre isso? Nós queremos aqui pegar alguns trechos para podermos meditar e podermos assim refletir o que então nós precisamos nos atentar. Olha, primeiro,
o mundo de Deus, que ele criou, nos revela como ele é. Você concorda? A natureza, as pessoas, tudo nos convida a conhecê-lo e desfrutar dele. Você já percebeu isso? Como? O mundo que Deus criou, seja a natureza, sejam os animais, as pessoas. E depois juntando, quando a criatividade do homem vem e junta a essas coisas criadas por Deus, que aparecem as coisas culturais, tudo isso precisa nos levar a conhecer a Deus e conhecê-lo mais. Isso precisa nos instigar a estar cada vez mais conhecendo o nosso Deus. Olha, a revelação geral na natureza e na cultura, como a gente falou aqui, a cultura é considerada quando que surge uma cultura? Quando as coisas criadas por Deus são somadas à criatividade do homem. Então vão surgindo as culturas. Então essa revelação geral na natureza e na cultura e a revelação especial na própria palavra de Deus, na Bíblia, juntas cooperam para que tenhamos subsídios para conhecer e amar a Deus. Olha só, vai prestando atenção. Vai prestando atenção que lá no fim desse nosso vídeo, dessa nossa live, nós vamos chegar a um resumo muito, muito interessante. Presta atenção. Então, tanto a revelação geral, quanto a revelação geral na natureza e na cultura, quanto a revelação especial, que é na própria palavra de Deus, tudo isso junto cooperam para que tenhamos os subsídios para conhecer e amar a Deus. Os prazeres deste mundo, sejam eles sensoriais, ou seja, nós temos 5 sentidos. Então, existem os prazeres quando a gente come, existem os prazeres quando nós sentimos os aromas, os cheiros. Existem os prazeres quando nós contemplamos alguma coisa, quando nós ouvimos uma boa música. Existem os prazeres quando nós sentimos alguma coisa. Então, existem os prazeres sensoriais, os relacionais, que é com as pessoas com as quais nós convivemos, e também os prazeres vocacionais, que são por meio das atividades que nós exercemos. Tudo isso nos fornecem insumos para o nosso deleite e são também o meio para realizarmos a missão de Deus aqui na Terra. Tudo isso são prazeres, os 3 tipos de prazeres, sensoriais, vocacionais e os relacionais, eles nos fornecem insumos para que nós possamos ter o deleite no nosso Deus e também cumprir a nossa missão aqui na Terra, entende? Olha só, presta atenção que nós vamos chegar num resumo muito legal lá no fim da live. Agora, na Bíblia existem passagens onde os autores, eles declaram que Jesus é melhor que as coisas da terra. Então, veja só aqui algumas passagens. Lá em Filipenses, se você tem Bíblia, você pode abrir em Filipenses 3, nos versos 7 e 8, fala assim, o apóstolo Paulo está falando: considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perco todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Você já viu esse texto? Já leu esse texto na palavra? Filipenses 3, 7 e 8. Ele considera tudo como perda, todas essas coisas, e as considera como refúgio. Por quê? Para ganhar a Cristo. E um outro texto, lá em Colossenses 3, 1 e 2, que fala assim, o apóstolo Paulo está falando: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nesses 2 textos, como exemplos, eles nos mostram o quanto Jesus é melhor que as coisas aqui da terra.
Agora, por outro lado, existem passagens na Bíblia que elas colocam a excelência de desfrutar as coisas criadas. Olha só, se por um lado tem algumas passagens que mostram que Jesus é melhor, por outro lado, tem passagens que mostram que há excelência em desfrutar das coisas criadas. Olha só essa passagem lá de 1 Timóteo 6,17. Fala assim, em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então ele está dizendo, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que o nosso Deus, ele em tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Ou seja, as coisas que ele criou e as coisas que ele nos dá, ele faz isso para que nós tenhamos prazer. E lá em 1 Timóteo 4,4 fala assim, o apóstolo Paulo está falando, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Olha só, ele também está mostrando que as coisas criadas são boas e se recebidas com ações de graças, nada é recusável. E ainda o texto lá de Tiago 1,17, ele fala assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Ou seja, tudo de bom que existe, todo dom perfeito vem de Deus. Então, ele está, assim, ressaltando essa parte também. E aí, olha, assim nós podemos abordar essa questão de duas formas. Então, vejam, nós colocamos aqui duas abordagens de passagens da palavra de Deus que mostram tanto numa quanto que Jesus é muito melhor que as coisas criadas, como na outra, mostrando que há excelência em desfrutar das coisas criadas. Então, nós vamos abordar de duas formas. A primeira seria uma abordagem comparativa. Veja que interessante. Ou seja, Deus e os dons dele, todos esses prazeres da terra, são separados e comparados para ver quem é mais valioso. E aí, se for feito isso, o que acontece? Você me responde aqui. Se for feita uma abordagem comparativa, para ver quem é mais valioso, é claro, o que vai acontecer? Que o nosso Deus é mais valioso. E a resposta será, assim, sempre que Deus tem todo o valor e o resto, a criação, é simplesmente o pó na balança. Lembra lá de Isaías 40, que fala que todas as nações são consideradas como pó numa balança? Então, se for feita uma abordagem comparativa, não tem jeito. O nosso Deus é todo valioso e muito mais valioso do que todas as coisas criadas. Certo? Agora, por outro lado, nós podemos ter uma abordagem integrada. Presta atenção aqui. Ou seja, Deus e os dons e todos os prazeres deles são desfrutados conjuntamente para que não os separemos ou os tratemos como rivais. Observa aqui, acompanha comigo essa abordagem, que é uma abordagem integrada. Ou seja, nas palavras de Charles Simeon, seria o seguinte, desfrutamos de Deus em tudo e de tudo em Deus. Algo integrado. Seria mais ou menos assim, os dons de Deus podendo servir ao nosso amor por Ele, ao criar categorias mentais e estruturas emocionais para o envolvimento e deleite em Deus. Veja que algo profundo. Em outras palavras, visto que a bondade de Deus está, de fato, presente em seus dons, os prazeres criados, somos livres para desfrutar deles por amor do nome do Senhor Deus. Vou repetir, presta atenção. Então, visto que a bondade de Deus está de fato presente nos seus dons ou nos seus prazeres, nos prazeres que ele criou, nós somos livres para desfrutar desses prazeres, desses dons, por amor do nome do nosso Deus.
os dons de Deus se tornam vias de acesso para desfrutá-lo. Então, por exemplo, você pode, de repente, sentir um aroma de uma flor, o perfume da natureza, quando você for à natureza, você sentir aquele perfume, e aí você ter esse prazer sensorial, e esse prazer sensorial vai ser uma via de acesso para você desfrutar do Senhor Deus. Olha que interessante. Então, nós vejamos aqui uma passagem que ela ilustra muito bem isso que nós estamos falando. Lá de Provérbios, se você tem a Bíblia, você pode abrir Provérbios 24, os versos 13 e 14. Na versão da Bíblia Nova VI, NVI, fala assim: como mel, coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Então, na versão... me diga aqui, você está me ouvindo bem? A imagem está boa? Digita o coraçãozinho para mim, por favor. Então, na versão NVI da Bíblia, os versos 13 e 14 de Provérbios 24 fala assim: como mel, coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. Obrigada. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Então, por que Deus fez o mel tão saboroso e doce? O que você diria? Por que Deus fez o mel tão saboroso e doce? Para que tivéssemos alguma ideia de como é a sabedoria. Isso poderia ser uma resposta. O que a gente acabou de ler nos versos 13 e 14 de Provérbios 24, se a gente perguntasse por que Deus fez o mel tão saboroso e doce? Então, uma resposta poderia ser para que tivéssemos alguma ideia de como é a sabedoria. Correto? Concorda comigo? Assim como Jesus fazia nas parábolas ao ensinar. Jesus, se você for ler as parábolas lá do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que Jesus sempre usava algo palpável, algo comum para as pessoas, para poder trazer-lhes ensinamento espiritual. Então, aqui nesses versos 13 e 14 de Provérbios 24, a gente pode responder que uma razão pela qual Deus criou o mel foi para que nós tivéssemos ideia de como é a sabedoria. Correto? Deu para acompanhar aqui? É como se a nossa alma também tivesse papilas gustativas, como a língua, onde pudéssemos ser treinadas. Então, assim como a gente sente o sabor do mel pelas papilas gustativas, é como se a nossa alma também tivesse assim, e a gente vai aí apurando isso. Observa a relação. Podemos, então, saborear o mel, criando uma relação com o nosso deleite em Deus e na sua sabedoria. Olha só que interessante. Ou seja, nós usamos nossos sentidos e mentes para conectar o deleite físico no mel às nossas almas. Olha só. E aí nós podemos dizer como? Deus é como isso. Ele é mais do que isso. Ou, mas é como isso. Então, para que nós consigamos fazer uma boa relação entre o mel e a sabedoria, Deus cria o mel e a gente, então, sabendo o que é o sabor do mel, nós conseguimos fazer uma relação. Olha que interessante. E aí nós usamos nossos sentidos e mentes para conectar o deleite físico, por exemplo, no mel, às nossas almas. Muito interessante, né? Percebe como essa abordagem integrativa é interessante e real? Consegue perceber isso?
Em termos práticos, isso significa que não podemos impedir nosso deleite no mel. Ou seja, nós não podemos desconsiderar o nosso deleite no mel. Entende? Entende como isso é real? Aqui em Provérbios 24, 13 e 14, nós temos dois ensinamentos, apenas nesses dois versos. Primeiro ensinamento, coma mel. Primeira coisa que ele fala. Segundo, saiba que a sabedoria é assim para a sua alma. Ele fala, coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. E aí o segundo ensinamento é, saiba que a sabedoria é assim para a sua alma. Ou seja, não se pode obedecer nem entender o segundo mandamento, o segundo ensinamento, que é a sabedoria é boa para a alma, não se pode entender esse segundo ensinamento sem passar pelo primeiro. Como é que a gente poderia entender que a sabedoria é boa para a alma se não tivesse tido essa comparação com algo físico e palpável? Entende? Como é bem profundo? Ou, para que obtenhamos o benefício espiritual do mel, nós devemos primeiro desfrutar da sua doçura. Não é verdade? Pois, como saberemos a profundidade da sabedoria e da glória de Deus, sem entendermos a profundidade e a delícia do mel? Como? Nós devemos saborear o mel como mel, antes de pensar em saboreá-lo como um indicativo da sabedoria e glória de Deus. Tá entendendo? Olha só que interessante como que essa passagem nos ensina. Presta atenção como que ela nos ensina e como que ela vai nos mostrar a realidade de como ter o equilíbrio entre nos deleitar em Deus e nos deleitar nas coisas criadas. Então, resumindo, se devemos obedecer à exortação bíblica de saber que a sabedoria também será boa à nossa alma, então, primeiro, nós devemos comer mel, porque é bom. Olha que legal. O mel é um exemplo típico de como desfrutarmos das coisas da terra para a glória de Deus. Então, esses versos aqui, eles estão mostrando, boa tarde, eles estão mostrando como que o mel é um exemplo típico, que a gente pode, então, desfrutar das coisas da terra, mas para a glória de Deus. Olha que legal, que interessante. Você já viu aquele autor das Crônicas de Nárnia? Que até tem alguns filmes, né, sobre isso, o C.S. Lewis. O C.S. Lewis, ele observou da seguinte forma: cada prazer tem a capacidade, prazer, todos os prazeres, sejam eles sensoriais, relacionais ou vocacionais. Mas ele está dizendo, cada prazer tem a capacidade de ser uma pequena teofania, uma pequena revelação de Deus. Olha que interessante. Toda sarça é uma sarça ardente, se tão somente tivermos olhar para ver. Lembra essa passagem lá da sarça ardente de Moisés, né? Que Deus fala com Moisés da sarça e de repente a sarça fica pegando fogo porque a presença de Deus estava ali. Então ele está dizendo aqui que cada prazer, ele pode ser uma pequena teofania, ou seja, uma pequena revelação de Deus. Olha que profundo isso e transformador. Em outras palavras, tudo o que Deus fez é, em princípio, um convite para conhecê-lo de maneira mais profunda. A natureza pode ser um convite para conhecer mais a Deus. Você ouvir o canto dos pássaros, passarinhar, observá-los pode ser um motivo para conhecer a Deus. Uma comida gostosa, um sabor gostoso de alguma coisa, de alguma
comida, de alguma refeição, pode ser o motivo para conhecer mais profundamente a Deus. É isso que o C.S. Lewis estava falando. Então, a cada prazer, nós podemos sim nos aproximar mais de Deus e buscá-lo conhecer mais. Olha que coisa profunda. Tudo é um convite de Deus para que possamos ir mais fundo em intimidade e submissão e adoração a Ele. Você já parou para pensar desse jeito? Que tudo pode ser algo que nos leve a maior intimidade com o Senhor Deus, nos leve a adorá-lo, nos leve a nos submeter mais ao domínio e comando dele. Você já parou para pensar assim? Muito profundo, transformador. E temos aqui nessas duas análises que nós estamos fazendo, da comparação integrativa e da comparação da abordagem integrativa e da abordagem comparativa, nessa questão de desfrutarmos as coisas da terra, nós temos aqui dois perigos que eu gostaria de salientar com vocês. Dois perigos ao desfrutarmos as coisas do mundo. Qual é o primeiro? Não podemos ignorar o mundo natural, pois Deus deseja que o conheçamos, o compreendamos e cresçamos nele por meio das coisas que ele criou. Muito importante isso. Então, esse é um perigo. Nós não podemos ignorar o mundo, ou seja, simplesmente falar que todos esses prazeres sensoriais, vocacionais e relacionais, eles são do mal. Não, porque Deus deseja que nós o conheçamos, o compreendamos e cresçamos nele por meio dessas coisas. Observa. Salmo 111, verso 2 fala assim: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Veja, não são por todas as pessoas, são por todos aqueles que consideram e têm prazer nas coisas que Deus criou. Então, essas pessoas, elas vão valorizar e vão dar glórias a Deus. Porque o salmista fala, grandes são as obras do Senhor. Ele está, assim, exaltando a Deus pelas obras dele. Quem faz isso? São aqueles que se comprazem nas obras do Senhor. Olha só, não são todos. Ou, em termos de Provérbios 24, 13 e 14, que nós estamos aqui meditando, seria falar assim: não vamos tentar conhecer a sabedoria sem comer do mel. É como se falássemos assim, em termos de Provérbios 24. Interessante, né? E qual é o segundo perigo? Não basta nos atentarmos para a criação de Deus. Não basta. Precisamos dar atenção para Ele em todas as coisas criadas por Ele. Olha que importante. Assim como não podemos tentar conhecer a Deus à parte das suas obras, também não podemos tratar as suas obras como um fim em si mesmas. Esse é um grande perigo. Ou seja, querer enaltecer e exaltar as coisas criadas. Esse é um grande perigo também. Então, nós não podemos tratar as obras de Deus como um fim em si mesmas. Nós precisamos fazer o quê? Não podemos tentar conhecer a Deus à parte delas, mas elas não podem ser um fim em si mesmas. Entende? Faz sentido? Olá! Olá, boa tarde! Não basta simplesmente comermos mel porque é bom. Ou seja, nós podemos traduzir assim: não basta simplesmente comermos o mel porque é bom. Temos sempre que dar o segundo passo. Senão nós comeremos em vão. Entende o que eu estou falando?
temos que ir até a fonte, que é Deus. Então, comer o mel simplesmente porque é bom, vai ser aquilo que acabamos de falar. Tratar as obras de Deus com fim nelas próprias. Nós precisamos dar o segundo passo. Comer o mel porque é bom, mas porque Deus criou o mel para que nós possamos aprender da sabedoria e saber que a sabedoria é boa para a alma. Observe o segundo passo, como é que é. Então, para termos equilíbrio, que é o título da nossa live, para termos equilíbrio entre nos deleitar em Deus e nos prazeres da terra, nós precisamos sempre buscarmos viver vidas integradas. Olha só. Que é a abordagem que nós fizemos. A segunda abordagem é uma abordagem integrada. Não é uma comparativa. Se você perdeu o início da live, volta lá, porque nós falamos disso e é muito, muito interessante. Desfrutando de Deus em tudo, em todas as coisas criadas, nos prazeres, sejam eles sensoriais, vocacionais ou relacionais, e de tudo, desfrutar de tudo em Deus, como vimos aqui. Então, o equilíbrio para o deleite está em fazer em ter essa vida integrativa. Observa, não faz sentido? E os textos comparativos, como aqueles que lemos no início, eles servirão para nós como testes, a fim de verificarmos como que nós estamos, para garantir que essa integração não se torne uma idolatria. Olha que coisa interessante. Faz sentido para você? Como é que você tem vivido? O título da nossa live é Como nos deleitar em Jesus e nos prazeres criados por Ele com equilíbrio. Como? Então a resposta está aqui. Em termos uma vida integrativa. Nós não vamos comparar se Jesus é melhor, ou seja, aquela abordagem comparativa vai servir para nós apenas como testes, para verificarmos como que nós estamos. Mas nós vamos tentar buscar em Deus força e capacidade, pelo Espírito Santo, para vivermos uma vida integrativa. O que significa uma vida integrativa? Significa desfrutar de Deus em tudo, em todos os prazeres, e desfrutar dos prazeres em Deus. Percebe isso? E é assim, então, que nós desejamos ser mulheres elegantes por inteiro. A mulher que deseja ser elegante por inteiro, ela precisa ter esse equilíbrio. Nós não podemos jamais desfrutar das coisas criadas como um fim nelas próprias, sem que haja o segundo passo, que aqui a gente acabou de dizer. Nós precisamos desfrutar das coisas criadas para a glória de Deus, em Deus. É como se fosse assim, nós desfrutamos de Deus, nos deleitamos em Jesus e das coisas criadas, mas de uma forma integrativa. Desfrutamos em Deus nessas coisas, nesses prazeres, e desfrutamos dos prazeres em Deus. Algo integrativo. E isso nos faz, assim, ter uma outra visão. Isso traz para nós um coração totalmente diferente. Porque se nós fôssemos buscar o nosso prazer, nosso deleite apenas nas coisas criadas, o nosso coração estaria sempre seria sempre um coração insaciável. Seria aquele coração que nunca se sacia. Por quê? Porque as coisas criadas, os prazeres nas coisas criadas, não saciam o nosso coração. Mas quando nós nos deleitamos nas coisas criadas por Deus, em Deus, ou seja, tendo o segundo passo, louvando a Deus por aquilo e nos deleitando em Deus através das coisas criadas, dos nossos prazeres, isso sacia o nosso coração.
Isso nutre a nossa alma. E isso faz com que nós tenhamos, então, um coração transformado e elegante. Percebe como que as coisas se encaixam? Nós, como temos falado sempre aqui, se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha. E sempre tenho falado aqui que nós só seremos elegantes por inteiro se tivermos os 3 pilares da elegância sendo trabalhados e aprimorados. Ou seja, se tivermos um coração elegante, uma imagem elegante e um comportamento elegante. E sem um coração elegante, sem um coração saciado, transformado e assim nutrido pelas verdades eternas de Deus, jamais teremos uma imagem elegante e um comportamento elegante. Então é esse o nosso alvo. Se você deseja ser uma mulher elegante por inteiro, você pode participar do nosso projeto, Mulheres Elegantes por Inteiro. Vamos juntas? Deus te abençoe, medite nesse tema, medite nisso que nós conversamos aqui, porque isso é transformador. Nós podemos sim viver uma vida integrada e não comparativa. Se Jesus é melhor ou se as coisas criadas são melhor. Se nós nos deleitamos em Jesus ou nos deleitamos nas coisas criadas. Nós queremos o equilíbrio e o equilíbrio está em vivermos uma vida integrada. Amém? Deus te abençoe. Excelente resto de semana. Encaminhe essa live para alguém, para que alguma pessoa possa ser também abençoada com essa palavra poderosa e profunda. Amém? Deus te abençoe. Até mais. Sigamos juntos aqui.